Vamos esperar todo mundo entrar e aí a gente começa. Professora, você sabe quantas questões vão ter a prova? Olha só, eu fiz a princípio uma prova com 20 questões. Só que eu fiquei pensando que essa prova vai ser muito grande. A coordenação tinha falado que seria interessante se nós fizéssemos uma prova maior para que distribuísse os pontos melhor. Mas eu acho que vai dar para poder enxugar a prova mais. Então, deve ser em torno de umas 15 questões, vou ver, 12, 15 questões. Tá bom. Mas hoje a gente vai ver ponto a ponto que vai cair na prova e vocês vão se dar bem, como foi na primeira, né? Ok, então. Vocês estão me vendo? Eu tô. Porque o meu computador ficou com... Ah, voltou no normal. Deu um bizil nele aqui. Na tela. Hoje é hoje, hein? Ainda bem que nós já vimos todo o conteúdo, mas não tem problema, não. Rever, a gente vai rever. De um jeito ou de outro. Em nome de Jesus. Vamos lá. Unidade 3. Aula 2.
Olha, a Letícia deu falha ao admitir ela aqui na reunião. Ó, agora vamos ver se vai. Ó, falha ao admitir, que estranho. Gente. Não tô conseguindo admitir ela. Deve estar acontecendo alguma coisa lá no computador dela. Gente, mas vamos lá, né? A gente já tá com 10 alunos, já estamos atrasadinhos. Eu, né? Pode puxar minha orelha. Mas a gente vai ver um pouquinho de tudo, tá? Vamos ver um pouquinho de tudo, porque ó, acho que os outros não conseguiram entrar, ó. Aí os outros conseguiram entrar, só a Letícia que não. Bom, gente, então nós vamos ver um pouquinho de tudo, vamos fazer aquela revisão zona mesmo, porque a prova realmente vai ser um pouquinho de tudo, né? Então, a primeira coisa que vai cair na prova é isso aí, olha. A gente vai estudar realmente os elementos que precisam ter dentro de um texto jurídico, né? Aquela coisa que a gente tinha comentado, que o texto ele precisa ter uma ideia central, né, que permeia todo o texto, todo o parágrafo. Isso será cobrado lá na prova. E vai ser cobrado dessa forma aqui, ó, as qualidades essenciais de um parágrafo. Então, é bom a gente rever o que é cada uma dessas qualidades, tá? Que tem uma questão lá sobre isso. Então, gente, quando a gente fala de unidade, a gente quer dizer o quê? Que o parágrafo ele tem que ser analisado de uma forma conjunta, né? E que ele tem que ter esse ponto central realmente que vai permear todo o texto. Olha lá, é necessário que haja uma linha de raciocínio que reúna as ideias em torno de um núcleo ou tópico frasal. Olha lá, há unicidade quando se verifica que o autor tratou do mesmo tema do início ao fim do parágrafo, tá? Então, fiquem de olho nessas partes que foram destacadas em vermelho, tá? Porque vai ser objeto de prova. Olha lá, coerência. O que é uma coerência? Ela está ligada à compreensão de um texto, uma situação de comunicação e a capacidade do receptor em interpretá-lo. Então, o que isso significa? Um texto, para ele ser coerente, ele tem que ele tem que ser fácil de se compreender, ele tem que ter uma linha de raciocínio, entende? Do começo ao fim do texto, do começo ao fim do parágrafo. Isso que é coerência textual. Então, ela está ligada ao quê? A comunicação e a capacidade do receptor de entender aquilo que ele está lendo. ênfase, gente, é o quê? É a ideia central. Aqui, ó. A ideia central do texto. Nada mais, nada menos que isso. Você precisa ter um ponto-chave para poder abordar. E esse ponto-chave dentro do texto se chama coerência. A gente tem a concisão, né? Que significa o quê? Que o parágrafo ele tem que ser preciso, que você não deve ficar colocando informações desnecessárias demais, o famoso encher linguiça, né? E clareza, né, gente? Como a própria palavra diz, né? Que seja de fácil entendimento, né? Que as palavras não sejam rebuscadas demais, não seja nada difícil demais, que seja claro e objetivo, né? Olha lá, a construção de um parágrafo, deixa eu ver aqui. Não. Estrutura de um parágrafo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui a gente vem falando exatamente dessas questões, né, quais são os elementos, na verdade, que tem que vir dentro do texto, né? Ó, vamos ver se agora eu consigo admitir. Que estranho. E aí, o que acontece?
aqui tem realmente nesses tópicos realmente, né, do desenvolvimento da estrutura do parágrafo que você vai aplicar a ênfase, a coerência, e todos esses tópicos, ó, concisão, clareza, é aqui que a gente vai aplicar, tá? Então, quando a gente vai construir um parágrafo, um texto, ele tem que ser sempre, ele deve ter sempre esse esqueleto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, aqui eu não vou adentrar muito, não. Deixa eu ver aqui. Ó, espécies de parágrafo. Isso aqui vai ter questões sobre, tá? Não uma só, vão ter várias sobre, porque é muito importante. Olha lá, essa divisão, ela é para fins didáticos, né? Mas, mesmo assim, é uma forma de se entender realmente que tipo de texto que você está lendo, né? Então, vamos lá, ó. O descritivo, o que ele é? Ele constitui uma reprodução da realidade, na medida em que se objetiva fazer com que o leitor, por meio de uma descrição, visualize uma imagem, um local, uma determinada característica ou pessoa, né? Olha lá, Santos assevera que o parágrafo descritivo, né, que no parágrafo descritivo, o emissor procura fazer com que o receptor veja na sua mente um objeto material ou um objeto espiritual. Então, é isso mesmo, é realmente criar a partir de uma fala, né, ou de uma escrita, características, realmente passar características para que o leitor ele consiga ver, ele consiga enxergar aquilo que está se falando, ou imaginar aquilo que está se falando, né? Então, olha lá, olha, para quê? Para que o leitor possa representá-la na sua mente, tá? Deixa eu ver aqui mais. Texto narrativo. Eu tô passando assim, gente, pelos slides, por quê? Porque é muito conteúdo, né? E a gente tem que rever realmente o que vai ser cobrado em avaliação. Porque as aulas com relação a todo o resto, explicando em detalhes, vocês já têm, né? Então, olha lá. O texto narrativo, o que é? É aquele que expõe os fatos e as suas circunstâncias, tá? Então, o que vem num texto narrativo? É isso aqui, ó. O que, quem, como, quando, onde, por quê, por isso. O que é um texto narrativo? É realmente uma história. E uma história, ela tem todos esses elementos aqui, né? Quando a gente quer saber de uma história, saber o que aconteceu, a gente pergunta tudo isso. Faz exatamente essa listinha aí de o que, quem, como, quando, onde, por quê e pra quê, né? Então, isso é um texto narrativo. E o dissertativo. No texto dissertativo, gente, exige-se o posicionamento do autor perante determinado assunto, tá? Ele não vai ser escrito em primeira pessoa, a gente sabe disso, mas mesmo assim, você indiretamente vai demonstrar ali a sua opinião, né? Olha lá, e nós temos dois tipos de texto dissertativo. Prestem bem atenção nisso, gente. Vai anotando aí o que eu estou falando para vocês que vai cair em prova, porque depois vocês vão poder voltar, né? Voltar e revisar. Quando estiverem sozinhos, né? Se preparando para a prova. A gente tem lá o texto expositivo, né? O dissertativo expositivo. O que acontece nesse tipo de texto? A intenção do redator, né, de quem está escrevendo, é tão somente expor e discutir uma ideia ou um tema. Nesse tipo de texto, o autor não se preocupa em emitir sua opinião de forma explícita. Já no dissertativo argumentativo, né, aí sim o redator ele busca influenciar as ideias e opiniões do leitor. Então, gente, o expositivo é o quê? Vai apenas, como o próprio nome diz, expor e discutir uma ideia. Já no argumentativo, ele vai o quê? Ele vai induzir, vai influenciar o leitor em relação às suas próprias opiniões, tá? Até aqui tá tudo bem?
Tá, gente? No caso, até agora, falou o que ia cair, além desses expositivo e argumentativo? Falei que ia cair coerência, que ia cair esses elementos aqui, olha, que vão determinar a qualidade, né, do texto, esses aqui, ó. Tá? Que são as qualidades essenciais de um parágrafo: unidade, coerência, ênfase, concisão e clareza. E aí vai cair também as espécies de redação de parágrafos: dissertativo, narrativo e descritivo. E aí, dentro do dissertativo, nós temos esses dois tipos, o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Até o momento é isso, tá? E aí, olha só, dentro dos textos jurídicos, a persuasão, ela faz parte do discurso forense, né? Então, normalmente os textos jurídicos, eles são dissertativos argumentativos, tá? Então, vamos passar lá. A gente já viu a aula 1, né, da sessão 3. Agora, a gente vai para a 2. A 2, gente, são as estruturas e requerimentos diversos de cartas comerciais, tá? Aqui dentro também vai ter cobrança em prova, sim, tá? Eu vou precisar que vocês... vai ter um tipo de texto na prova. Ah, tem gente que não está conseguindo ver os slides. Deixa eu mandar aqui, gente, no grupo, os slides, porque aí, quem não estiver conseguindo ver, vai acompanhar pelos slides, né? Então, vamos lá, unidade 3 e a unidade 4. Pronto. E aí, gente, é o seguinte, a gente vai ter, né, o requerimento. Então, o requerimento, normalmente, ele vem assim, ó, ele tem um vocativo, né, que vai ser como você se refere a uma autoridade, a quem você está indo mandar, né, aquele requerimento, para quem você está fazendo aquele pedido. Depois vem a qualificação do requerente, que é quem está pedindo, né, e tem que ter exatamente para poder identificar essa pessoa e tem que ter dados suficientes para identificar quem está pedindo. Vem a presença do verbo requerer ou seus sinônimos, né? Solicitar, pedir, rogar, postular. Depois a gente vem pedir e suas especificações, fecho, local e data e assinatura, né? Então, olha lá, a gente tem a estrutura simples de um requerimento, é isso aqui, ó. A gente tem invocação, nome do requerente, exposição do que quer, justificativa, fecho, local, data e assinatura. Requerente é quem? É quem faz o requerimento, quem está pedindo. E quem é o requerido? É a autoridade competente que está analisando o requerimento, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui. Olha, as estruturas vocais que regem o requerimento. A gente tem o vocativo, invocação, que é justamente aquela pessoa a quem você está enviando aquele requerimento. E aí aqui tem os exemplos, ó, ilustre senhor secretário executivo do Ministério do Esporte, excelentíssimo senhor juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, gente, o preâmbulo é sempre aquela partezinha lá que vem qualificando a parte, né? Se for pessoa jurídica, além do nome da empresa, você deve colocar o CNPJ e os demais dados da empresa, como a sede, né, onde a empresa fica. E aí, gente, vem o texto, né, que é a exposição do que você quer, os fatos, justificativas, legais, administrativas, que vão amparar o seu pedido.
Depois, ao final, você vai colocar isto posto requer, ou então pelo exposto requer, e aí já apresenta o que você quer e fecha dessa forma aqui, olha, nestes termos pede deferimento, aguarda deferimento, espera deferimento, local, data e assinatura, tá? Deixa eu passar para o próximo. Aí, a gente tem os requerimentos judiciais e extrajudiciais. Então, essa parte aqui que eu preciso que vocês foquem, tá? Que vai cair na prova. Requerimento judicial é baseado em uma norma legal, direcionado ao juízo competente para dirimir a questão. O que é um requerimento judicial, gente? Basicamente, um requerimento judicial é uma petição inicial, né? Então, ela vai ter ela vai ter realmente aquela estrutura da petição inicial, tá? Para simplificar realmente o entendimento para vocês, é isso, tá? Olha lá, existem 2 tipos de requerimento judicial. Um simples, ele ocorre quando o pedido é cabalmente amparado por uma norma legal, não havendo dúvidas acerca da plausibilidade da pretensão. Ou seja, né, não havendo dúvidas de que realmente aquele pedido é devido. E aí tem o complexo. Ele já vai ocorrer quando o pedido é controverso, ou seja, quando não existe uma norma legal. Então, olha só, gente, presta muita atenção nessa palavra, controverso. O que é uma coisa controversa? Controverso é aquilo que as partes discutem, né? Aquilo que as partes estão brigando, porque elas não chegam num consenso, né? Em relação ao direito delas. E não existe uma norma clara e específica a respeito do direito delas. Existem, sim. Ô, professor, a gente não está que vão... conseguindo ver esse slide, não, tá? Oi? Nós não estamos vendo o slide, não. Só está vendo a senhora. Só está falando muito bem, mas o slide não está aparecendo nada até agora. Oh, obrigada. Avisa, viu, gente? Porque quando eu for trocando o slide, eu acabo esquecendo de incluir ele para vocês. Agora vocês estão vendo? Eu estou agora na unidade 3, aula 2. Estão vendo agora? Sim, estamos vendo. Então, bora lá. Então, a gente tem 2 tipos de requerimento judicial. Então, esse slide aí é um que vocês têm que ficar de olho, tá? Teve aquele que a gente viu, que eu já troquei, que foi o da unidade 3, aula 1. Aí, nesse slide agora, a primeira parte que vocês precisam ter atenção é nessa aí. Aí, requerimento judicial simples, né? O pedido, ele é já consolidado, a norma jurídica, a lei já fala que aquele direito é da pessoa, pronto, e acabou. No complexo, não. No complexo existe discussão, ainda não tem nada consolidado. Então, isso é algo controverso. Quando é incontroverso, o requerimento judicial ele é simples, porque o incontroverso é aquilo que realmente não cabe discussão. E o controverso é o que cabe discussão, tá? Ele é mais complexo. E aí você precisa apresentar provas e tudo mais para que convença, né, o juiz. E a gente tem, gente, o requerimento extrajudicial, né? Que ele é formulado no âmbito administrativo, ou seja, não no judicial, e direcionado a uma autoridade do serviço público. Também tem o simples e o complexo. No simples, o pedido também é amparado por uma norma legal, e no complexo, o pedido ele não é pacífico e não é baseado cabalmente em norma administrativa. Aí a gente já não está falando mais de lei, a gente está falando de regulamentação administrativa, por isso que é extrajudicial, tá? E aí, gente, deixa eu ver aqui. Nós temos as cartas comerciais, né? E ela é restrita à área comercial, né? E à área empresarial. Aí vai ter o quê? Ela vai ter a seguinte forma, ela vai ter o cabeçalho, né? Que deve conter todos os dados da empresa, local e data,
invocação e vocativo, que é para quem você está dirigindo aquele documento, a explanação do assunto, o fecho, né? Nesses termos, deferimento, por todo exposto, aguarda posicionamento, e no final vem assinatura e função, a função que você desempenha, tá? E aí aqui vem falando detalhadamente como que é, né? O fecho, a explanação, tudo. Na verdade, a maioria vai seguir uma mesma estrutura, basicamente, né? Uma vai diferir da outra por coisas pequenas. Deixa eu ver aqui mais. Aqui foi um finalzinho que a gente comentou a nossa avaliação aquele dia. Agora nós vamos para unidade 3, aula 3. Deixa eu pegar e mandar para vocês. Pronto. Aí a gente já vem para aquela aula em que a gente viu os pareceres jurídicos, notificações extrajudiciais e e-mails, né? E aí a gente vem lá, que o parecer jurídico, ele é feito por quem, né? Por um especialista, né? Por um técnico da área, né? Que se pretende ter o parecer. No nosso caso, o parecer jurídico, né? E aí, teve duas palavrinhas aqui novas que vocês aprenderam lá do latim, que é lato sensu, quando a gente fala que você está falando em sentido amplo, e o stricto sensu, que significa quando você está tratando em sentido estrito. O que é que isso significa? No sentido amplo, significa que você está abarcando muitas coisas, né? Significa que é aquilo que se está discutindo em grande amplitude. Por exemplo, vou dar um exemplo para que fique mais claro. Quando a gente vai fazer uma pós-graduação lato sensu, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma especialização lato sensu. O que isso significa? Significa que você vai estudar de maneira geral vários conteúdos dali da sua área, né? Da área que você escolheu. Por exemplo, eu fiz pós-graduação lato sensu em direito do trabalho. Então, eu estudei o direito do trabalho, eu me especializei em direito e processo do trabalho de uma forma abrangente, né? Então, agora, quando eu for fazer o mestrado, eu vou fazer o mestrado stricto sensu, ou seja, eu vou escolher uma determinada área dentro do direito do trabalho, uma determinada matéria, uma determinada situação, na qual eu irei fazer a minha linha de pesquisa. Ou seja, eu vou restringir o meu direito do trabalho. A minha linha de pesquisa ela vai ficar ainda mais específica. Então, isso significa stricto sensu, lato sensu, stricto sensu, tá? Então, olha só. E aí, quando a gente fala aqui, olha, segundo Nelson, né, que é um Nelson Maia, que é um teórico, né, ele fala que em lato sensu, o parecer, ele significa o opinamento escrito ou verbal fundamentado acerca de um assunto concreto, no qual o parecerista deverá demonstrar as razões injustas ou pertinentes ou impertinentes que permeiam determinado negócio. Já no estricto sensu, o parecer é a opinião de um jurisconsulto sobre uma pendência jurídica, na qual ele emite uma opinião a ser aplicada no caso concreto, tá vendo? Fundamentada em normas legais ou jurídicas. Então, quando a gente fala num parecer, né, em lato sensu, a gente está falando em quê? A gente vai demonstrar razões justas ou injustas, pertinentes ou impertinentes que permeiam um negócio. Quando a gente fala de estrito sensu, nós vamos pegar um determinado caso concreto. A gente não vai analisar todas as questões justas, injustas, pertinentes, impertinentes em relação a uma determinada matéria. A gente vai analisar um caso em específico, tá? Então, existem esses dois tipos de parecer aí. E aí, gente, a linguagem tem que ser sempre clara, concisa e una. Então, o que é clara? De fácil entendimento, concisa, resumida e una,
que tem aquele ponto focal lá. Lembra da unicidade que permeia todo o texto, que facilita o entendimento, que não deixa o texto separado em blocos? Então, o parecer também é assim. Não só as petições, não só os textos, o parecer também é assim, tá? E aí, olha lá, o parecerista ele vai fundamentar tudo que ele for pesquisar em doutrinas, leis secas, artigos científicos, jurisprudência, do mesmo jeito de uma petição inicial, né, gente? E aí a gente tem novamente como que é feito um parecer, né? A gente tem um preâmbulo, e aí a gente coloca lá o parecer sobre o que é, olha aqui, ó, sobre o anteprojeto de lei. Aí a gente vem requerente, requerido, tal. Por quê? Porque é um processo, tá vendo aqui o número do processo? Então, sendo um processo, existe requerente e requerido. Por isso que ele nomeou aqui dessa forma, né? E é um tipo de parecer, né? Um tipo de requerimento, parecer. Aí vem ementa, que é a síntese de tudo que aconteceu, da situação toda. Depois vem a formulação de frases acerca do conteúdo do parecer, né? Você vai fazer frases que sintetizam tudo que você vai escrever ali naquele parecer. E aí você pode utilizar também palavras-chave. Então, existem, gente, na verdade, duas formas para você fazer uma ementa, né? A ementa, ela vai ser a síntese de tudo que vai ser colocado no parecer, né? Pode ser feito como? Com essas frases resumidas acerca do que você vai colocar no conteúdo, ou a utilização de palavras-chave que também vão resumir o conteúdo, né? Você vai bater com o olho lá, você já vai saber do que se trata aquele texto, aquele parecer. E aqui tem os exemplos, né? Exemplos com frases curtas, né? Aqui a frase aqui, ó. Parecer de mérito sobre solicitação de crédito adicional suplementar ao orçamento 2015 da Justiça do Trabalho. Aí já vem várias outras frases, tá vendo? Que vão dizer o que tem lá dentro. E ao final vem falando se é favorável ou desfavorável, né? Para você, se você quiser um parecer desfavorável, você já não vai nem olhar o conteúdo, né? Você já vai pular para outro que seja desfavorável. É para isso que funciona a ementa. É um filtro, né, de pesquisa. E aí, gente, a gente tem um relatóriozinho no final, né? Ele vai ter o desenvolvimento dele. Depois vai vir um relatório, né, que é a descrição de maneira detalhada sobre dúvidas e questões que deverão ser resolvidas pelo parecerista. Aí você vem com a fundamentação, que é toda aquela parte de doutrina, leis e tudo mais, que vai estruturar realmente suas razões. E, ao final, a conclusão, né? Se vai ser favorável ou não, tá? E, no final, né, você sempre vai terminar com uma frasezinha como essa, ó. Este é o parecer, é o opinativo, assim penso. Eu acho mais interessante essa primeira aqui, ó. Ou então essa aqui, ó, é o parecer, tá? A gente vem de novo com o local, data e assinatura do parecerista, tá? E aí, quando, por exemplo, é no caso de um advogado, o que vai vir, né? Vai vir a assinatura do parecerista, que é o advogado, e vai vir a identificação dele, né? Que é o número da OAB, tá? E aí, a gente tem a notificação extrajudicial, né? Fechamos o parecer, vamos para a notificação extrajudicial, tá? Olha lá, para que uma notificação extrajudicial ela seja considerada, assim, né, no meio jurídico, o interessante é que ela seja o quê? Registrada em cartório. Para quê? Para ela ter fé pública. Quem faz uma notificação, gente, é um notificante. E quem recebe a notificação é um notificado, tá? E a gente tem as estruturas, né, da notificação. A gente tem um título. Normalmente a gente coloca esse termo aqui, ó, notificação extrajudicial, que vai o quê? Vai enfatizar o documento. Depois a gente vem trazendo o assunto. Então a gente vai logo falando do que se trata. Olha lá, trata-se de notificação extrajudicial referente ao atraso da parcela X. Vamos supor que a gente esteja
notificando um devedor de aluguel, por exemplo. Então, você vai colocar lá, notificação extrajudicial referente ao atraso nas parcelas tais e tais e tais do aluguel do imóvel tal, tá? Também não é elemento obrigatório, né, o assunto, mas permite que o notificado, ele conheça a ideia base, né, que vai permear o documento. Então, é bom que o notificado já saiba do que ele vai ler. Aí tem o preâmbulo, que é do mesmo jeito do parecer, da inicial, que tem sempre aquela qualificação, né, do notificante e do notificado. Vem o texto da notificação, o que se pretende, né, e as consequências e tudo mais, se não for adotado o cumprimento da obrigação, né? E depois, ao final, vem o fecho, que a gente vai utilizar normalmente, nesse caso de notificação, atenciosamente. Estou à disposição, certo que seremos atingidos, agradecemos. Esses cumprimentos cordiais, né? Vem depois, ao final, com o local, data e assinatura. Aí, fechou a notificação, né? Agora, nós vamos para o e-mail. O e-mail, gente, ele pode ser escrito de várias maneiras. Primeiro, porque a gente pode mandar um e-mail corporativo, a gente pode mandar um e-mail para um amigo. Então, são e-mails que são diferentes, porque um vai ser mais formal e o outro informal, né? Então, gente, o e-mail, ele vai ter, normalmente, aquela estrutura, né, que você vai dar o cumprimento, ou então fazer o vocativo, como é no caso da notificação, né? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Porque o seu objetivo é informar. Então, você vai lançar lá no e-mail, vai fazer o vocativo, fulano de tal, prezado senhor, ilustríssimo senhor, tudo depende de para quem você vai mandar. E aí, no corpo do e-mail, você vai colocar, né, o que você quer, o que você precisa, o que você fez. Ao final, vai fechar do mesmo jeito, certo de sua atenção, ou então abraço, se for um amigo, se for entre amigos, pessoas mais próximas, enfim, né? E aí, olha lá, em razão do aumento considerável na utilização de e-mail no ambiente de trabalho, é necessário que o remetente adote algumas cautelas. Então, gente, olha, com relação ao e-mail, temos algumas recomendações. Utilizar o e-mail corporativo somente para assuntos estritamente profissionais, porque o entendimento atual é de que as empresas podem fiscalizar o e-mail corporativo de seus empregados. O que isso significa? Significa que a empresa, ela tem que criar um e-mail para os seus funcionários, um e-mail só da empresa, tá? Vocês vão cuidar só de assuntos da empresa, referentes à empresa. Esse e-mail aí a empresa pode fuçar, tá? O outro, seu pessoal, não. Aí, olha lá, escrever com maior concisão, objetividade e clareza possíveis. E-mails extensos e obscuros, eles podem desvirtuar o objetivo pelo qual foram emitidos. Sempre ser educado e atencioso. Por se tratar de e-mail corporativo, a formalidade deve ser sempre a regra. Só não vai ser nos casos realmente que não for para... não tiver nada a ver com as questões de trabalho, né? E você tiver intimidade com quem você está trocando e-mail. Evitar, gente, utilização de apelidos e abreviações. E sendo um documento, o remetente não deve se esquecer de que toda a sua mensagem vai ficar registrada. Recomenda sua utilização, não recomenda, né, a utilização de palavras em caixa alta, porque aparenta indelicadeza, né? Ou seja, não escrever em letras maiúsculas o e-mail. Né? E aí a gente tem aqui ó, as estruturas do e-mail. Primeiro, como é que vai ser? Vai ter um vocativo, né? Olha lá, o prezado senhor, ilustríssimo senhor, do jeito que eu falei com vocês. Depois o texto, que é o conteúdo da mensagem, né? Com os seus requerimentos. E o fecho, né? No fecho, você vai usar atenciosamente, agradecemos a atenção, estou à disposição, né? Tudo sempre bem educado.
Outra coisa, gente, muito importante. Quando forem escrever, forem falar, prestem atenção no tempo verbal, prestem atenção se vocês estão usando os parágrafos, a concordância e direito, porque isso é muito importante, tá? Para o trabalho de vocês e o meio onde vocês vão estar. E aí, no final, vocês vão colocar nome, cargo da empresa e telefone de contato. E aí, aqui está um exemplo de um e-mail, tá vendo? Um e-mail corporativo, tá? Seguindo todos aqueles moldes. Então, ok, a respeito desse assunto, vocês têm alguma dúvida? Ou pode seguir? Ele é bem simples, mas se alguém tiver dúvida, pode falar, gente, a hora é agora. Por enquanto tá tranquilo. Agora a gente vai ver a unidade 3, aula 4. Olha lá. Petição inicial, contestação e apelação. Aqui é bem importante, viu, galera? Porque vai cair todas três, né? Então, o que é a petição inicial, gente? Eu vou falar para vocês de forma breve. Eu não vou nem seguir os slides, porque a aula sobre inicial, contestação e apelação vocês têm. E tem também aí as estruturas, vocês viram como faz. Mas eu vou explicar para vocês o que é a petição inicial, o que é a contestação e o recurso. A petição inicial, gente, vai ser aquele documento que nós vamos fazer, né? Aquele requerimento judicial, tá? O que é a petição inicial? Requerimento judicial que você vai fazer o quê? Você vai provocar o judiciário a tomar conta do seu direito, a fazer alguma coisa pelo seu direito, né? E quando a gente fala provocar o judiciário, porque o judiciário ele é inerte, ele precisa ser provocado para que ele tenha, que ele dê início a um processo, para que ele realmente vá correr ali atrás da tutela do seu direito, né? Junto com você. E aí, gente, na petição inicial, quem são as partes? O autor e o réu, tá? Então, o autor é quem? O autor é quem faz o pedido, quem está querendo o seu direito. E réu é quem? Réu é contra quem se pede, né? Contra quem se faz aquele pedido, tá? E aí, gente, a estrutura vai ser aquela mesma. Vocês vão fazer o vocativo, vão colocar lá o nome do juiz, nome não, né? O cargo. Vocês vão colocar excelentíssimo senhor doutor juiz da comarca tal, da seção tal, da seção judiciária tal, vocativo. Da mesma forma, qualificação das partes, fatos, fundamentação jurídica, pedido, valor de causa, porque são os elementos que a lei determina, né, que você tem que colocar na petição inicial. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? O que deve se ter na petição inicial? Isso é muito importante. Eu estou anotando aqui porque eu vou revisar a prova e vou fazer os ajustes, tá? Mas tudo isso que eu estou falando com vocês, porque eu fiz uma prova muito extensa. Estava falando com os meninos que entraram primeiro, fiz uma prova de 20 questões, porque o pessoal da faculdade, da coordenação, falou que era melhor se a gente fizesse uma prova maior para distribuir melhor os pontos. Mas eu acho que fazendo uma prova tranquila, uma prova que realmente eu estou segura de que trabalhei com vocês ponto a ponto, igual eu estou falando com vocês ponto a ponto, o que vai cair, acho que nós não vamos ter problemas não. Acho que vai ser como a primeira prova. Talvez seja até mais fácil, tá? Então, o que tem que ter numa petição inicial, né? Uma petição inicial vai ter o endereçamento, qualificação das partes, fatos, fundamentação jurídica, pedido, valor da causa, prova e a opção pela conciliação, ou seja, se você quer ou não que seja feito acordo, né? Foi uma mudança trazida pelo novo CPC. E o fechamento, gente, que deve conter local, data, assinatura do advogado e o número de inscrição na ordem, tá?
E aí a gente tem também mediação e conciliação. Qual que é a diferença entre eles? Professor, peraí. Depois, meu celular depois do primeiro, que foi petição inicial, tem quais slides pra gente poder olhar? A petição inicial tá aqui, ó. A petição inicial tá aqui, certo? Aí aqui vem os requisitos da petição inicial, tá? Então, os requisitos da petição inicial é realmente algo muito sério. Isso aqui vocês vão ter que estudar e vão ter que guardar, tá? Que é esse artigo 319 do CPC. Do novo CPC, né? Então, os requisitos da inicial. Esse aí vai ser uma questão de prova, né? E aí, gente, vai ter toda essa parte, né? Como a petição inicial, vocês viram lá. Vai ter o quê? Vai ter um vocativo, né? Que é o endereçamento, é para onde você está mandando. Depois você vai ter a qualificação das partes, tanto do autor quanto do réu, né? Que é nome, profissão, CPF, endereço, se é casado, se é solteiro, qual que é a profissão, tudo, do autor e do réu. Depois a petição vem com os fatos, né? Que vai contar o que aconteceu, o que ensejou aquele pedido ali na justiça. Vem a fundamentação jurídica, ou seja, a pessoa vai falar tudo que tem na lei que ampara aquele pedido que ela está fazendo. Vem depois enumerando os pedidos, o que ela quer que o juiz determine. No final vem o valor da causa, tá? Como eu falei com vocês, o valor da causa pode ser até R$1, 1 centavo, mas tem que ter um valor da causa que é para fins fiscais. E aí a gente tem a prova, né, que é o que você pretende provar, como que você pretende produzir prova dentro do processo, e tem também a opção da conciliação, que você tem que registrar lá ao final, se você concorda ou não com a realização de audiência de conciliação. E vem o fechamento, né? Data, nome, local, assinatura e o registro na ordem, né? O número de ordem. A gente tem a mediação e conciliação, qual é a diferença? E aí é o seguinte, gente. Olha lá, na mediação vai ter uma pessoa que ela vai ser contratada para poder criar um ambiente favorável, né, para que as pessoas que estão conflitando cheguem mais facilmente numa solução. Porque, na verdade, quando vão se fazer uma mediação, a situação ela é muito complexa, ela tem muitos fatos complexos, vários fatos que vão ensejar num determinado problema. Então, é necessário resolver todos esses outros fatos para que se chegue a um resultado final, que é solucionar este problema específico. Então, a mediação, ela trabalha com esse tipo de coisa, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai criar um ambiente favorável para resolver a questão. Um ambiente favorável entre as partes. Quando a gente já fala de conciliação, já é diferente. Quem está ajudando ali a conciliar, que é o conciliador, ele pode, inclusive, sugerir ali para as partes, né, soluções, possíveis soluções. A participação dele na solução do conflito é mais ativa, só que ela continua sendo imparcial. Na mediação, ela também é imparcial, tá? Vou ver aqui se tem alguém querendo entrar. Não. Aí, gente, em suma, essa é a diferença, né, da mediação e da conciliação. Tá entendido? Até agora? Posso passar? Vou passar. Contestação. O que é a contestação, galera? A contestação é a resposta à petição inicial, né? É quando você vai rebater a petição inicial. E quem que rebate a petição inicial? O réu. É o réu que está sendo acusado de não ter atendido um determinado direito, não é? Então, é ele que vai rebater a petição inicial, tá?
E aí, a contestação, ela tem uma estrutura parecida, só que ela é um pouquinho diferente da inicial, porque ela é um pouco mais simples. Como ela vai rebater a inicial, uma porção de dados que ela talvez teria que informar já estão lá no processo, já está lá na petição inicial. Como é, por exemplo, no caso da qualificação das partes, né? Então, a gente vai ter um endereçamento, que no caso da contestação, a gente já sabe para onde é, porque o processo já foi distribuído, né? Quando a gente faz o protocolo da petição inicial, ela já é distribuída, então você já sabe em que vara que aquela petição inicial está, que juiz que está cuidando daquele processo e qual é o número do processo. Então, você já vai colocar direitinho aqui, ó, para qual juízo que é. Esse aqui é o da 10ª vara civil, tá vendo? Então, já se sabe na contestação. A qualificação das partes, a gente não precisa colocar os dados do autor e do réu, a gente só coloca lá, fulano de tal, devidamente qualificado nos autos, na petição inicial, tá? Ou no processo em epígrafe, né, que é o número do processo que você colocou lá em cima, antes de qualificar as partes. Aí a gente vem com o resumo da inicial, ou seja, o que o réu quer, o que o autor quer no processo. A gente vem com as preliminares, que é o momento onde a gente vai dizer o que o autor fez de errado, né? Ou seja, o autor fez um pedido, mas ele não fundamentou o pedido, ele não colocou a fundamentação legal para aquele pedido dele. O autor, ele pediu como é que fala? Um percentual de horas extras de 100% e não incluiu, não incluiu a norma coletiva que fala isso no processo. Então, assim, são preliminares, que com o tempo vocês vão descobrir o que são preliminares, tá? Mas é tudo que acaba com o processo ali, sabe? O processo não segue em frente por causa dessas falhas. Pode acontecer, por exemplo, de já ter passado o prazo do autor entrar com a ação, né? Do direito dele ter prescrito. Então, quando é assim, aí você vai lançar tudo isso em preliminar. Aí vem o mérito, gente. O mérito é o quê? Mérito propriamente dito da questão. É o que você quer, de fato. Isso é o mérito, né? É o que você objetiva dentro do juízo. Ali você vai contar tudo o que aconteceu na inicial, por que você não concorda com o autor, né, da ação, já que você está contestando. Você vai falar tudo. E aí, a gente vem com um pedido, que normalmente vai ser a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Também vai ter que colocar as provas, né, que você pretende produzir. Vai ter que colocar também se você tem interesse ou não em fazer acordo. E vai fechar, tá? O que é a apelação, gente? Nós temos lá, entrou com ação. Como é que a gente entra com a ação? Vamos ver se alguém me responde aí. Como é que a gente entra com ação na justiça? Através de quê? Petição inicial. Isso, através da petição inicial. Já Como é que a gente rebate a petição inicial? Como é que a gente se defende de uma petição inicial? Contestação. Isso. E quando a gente chega ao final do processo, né, que sai ali uma sentença e que a gente não ficou satisfeito com aquela sentença, a gente vai apresentar uma apelação, que é um recurso, né? E aí, o que acontece? A apelação, ela vai ter 2 petições. Por que ela tem 2 petições? E esse endereçamento dessas petições são feitos para quem? Para o mesmo juízo ou não? Vamos, gente. Eu estou perguntando porque eu quero treinar vocês. Não é para o meu juízo, não. Só que eu não estou Pro mesmo. lembrando que vai. Um vai para um canto, outro vai para outro. Só não estou me lembrando quais lugares estão. Não é para mesmo, não? Mas se Não. cortou aqui, não Tá está seguindo seguindo com o processo. Isso mesmo. Elas vão para juízos diferentes.
Primeiro, ela vai ter uma petição de encaminhamento, que é uma petição que vai para o juiz da vara, né? O juiz de primeiro grau, aquele que deu a sentença que você não gostou. Hã? Oi? Então, gente, primeiro, vocês vão mandar... Oi, quem foi que perguntou? Luan. Diga, Luan. Luan. Não, eu perguntei a um juiz diferente. Se um que já está por dentro do caso, ele não pode terminar com tudo logo, não? Não, porque o juiz que está com a causa, né? Aí já é diferente, são situações diferentes. Como você está tratando de um mesmo processo e você não ficou satisfeito com aquela decisão que o juiz deu, você vai apelar daquela sentença. Só que antes de apelar da sentença, você pode apresentar um outro negocinho que a gente chama de embargos de declaração, que é quando tem omissão, obscuridade ou contradição dentro da sentença, tá? Você tem um prazo de 5 dias para apresentar esses embargos da declaração. Só que, embargos de declaração, né? Só que a gente não vai estudar embargos de declaração agora, nessa ocasião. Então, o que vai cair realmente para vocês na prova, e é o que estava realmente no plano de ensino de vocês, dessa disciplina, é petição inicial, contestação e apelação, que são as 3 básicas para vocês realmente entenderem como que funciona, né, um processo de forma básica. Então, como que é feita a apelação? A apelação, gente, ela vai ser feita em duas partes. Vou falar assim que vai ficar mais fácil. A primeira parte vai ser uma petição de encaminhamento. E essa petição de encaminhamento, ela vai ser feita para o juiz que deu a sentença. E aí, você vai lá. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara tal, fulano de tal, não inconformado com a sentença proferida na data tal, vem apresentar recurso de apelação. Requer que, tempestivamente, né, e requer o recebimento e a remessa dos autos ao juízo de 2º grau ou ao juízo ad quem, que irá examinar a matéria. Termos em que pede deferimento. Nome, OAB, fechou. Local, data, nome, OAB. Então, essa é a petição de encaminhamento. Quando a gente vai fazer o recurso propriamente dito, aí a gente vai lá para as razões do recurso. E as razões do recurso, elas são enviadas para o tribunal, porque é o tribunal que vai reformar aquela sentença dada pelo juiz. É o tribunal que vai ou reformar a sentença, ou vai falar para o juiz assim, juiz, reforma sua sentença aí, porque a gente aqui em cima não concordou não, viu? Então, com base na lei tal, no artigo tal, no entendimento tal, porque todas as decisões têm que ser fundamentadas na lei, no entendimento jurisprudencial, né, em toda a legislação, infraconstitucional, constitucional, em tudo. Então, você vai lá. Razões de apelação. Aí você vem. Apelante. Quem é o apelante, gente? Apelante é quem recorre. E quem que é apelado? Apelado é contra quem se está fazendo recurso, né? Contra quem está se pleiteando aquele recurso, melhor dizendo. Então, na apelação, tanto o autor quanto o réu pode figurar nesses polos aí. Por quê? Porque tanto o autor quanto o réu podem não ter ficado satisfeitos com aquela sentença.
ambos podem não ter ficado satisfeitos, os dois podem ter ficado satisfeitos, ou um pode concordar e o outro não. Então, qualquer um pode ser apelante, qualquer um pode ser apelado, tá? Beleza. O que mais a gente fala sobre apelação? Né? A gente tem lá a qualificação, as razões, né? O vocativo, que é o tribunal, para onde vai. No caso da apelação, vai mudar o vocativo, porque não vai ser mais excelentíssimo senhor doutor juiz, que agora você vai mandar para um colegiado. Você vai mandar para um local onde tem vários juízes que vão analisar o seu processo. Por isso, você vai colocar, você pode usar esses vocativos aqui, quer ver? Olha lá, ó. Senhores julgadores, nobres desembargadores, colenda câmara, tá? Porque você vai estar dirigindo para mais de uma pessoa. E aí, gente, as razões lá da apelação vai ser da mesma forma, vai ter uma narrativa de fatos, mas vai ser uma narrativa de tudo que aconteceu dentro do processo, né? Já não vai ser mais só os fatos que o autor narrou, não. Você vai falar o que o autor foi buscar, o que o réu disse, o que o juiz sentenciou. Isso vai ser os fatos na apelação. Depois vem a preliminar, que também são aquelas questões que eu comentei com vocês de prazo, né, de tempestividade, né, que é o prazo de deserção, se pagou ou não, custas para recorrer. Todas essas questões são preliminares. Se atendeu ou não o prazo, né? Razões de apelação, é o que você quer. Você vai pegar e vai falar, olha, o apelante, ele tem direito a isso, ou de não ser condenado por isso, por essas e essas razões previstas na lei tal, conforme entendimento tal, sabe? E aí, o pedido, você vai dizer o quê? Que você quer que a apelação seja conhecida e provida. O que significa? Você quer que eles admitam a sua petição, né, o seu recurso, tendo em vista que ele preencheu os requisitos, né, de tempestividade, né, que ele foi apresentado dentro do prazo, e que ele não está deserto, né, que foi paga as custas para ele estar ali. E que ele seja provido, ou seja, que o juiz entenda pela reforma da decisão, né, porque se você recorre, você quer a reforma daquela decisão primeira, que é a sentença. E aí, gente, vem o fechamento da mesma forma. Nome, local, né, assinatura do advogado e a inscrição da ordem. Ok, nessa parte vocês ficaram bem? Petição inicial, contestação e apelação? Sim. Eu para poder entender. Então, vamos lá. Agora, gente, a gente vai para a unidade 4, que foi a unidade que nós vimos na última aula, né? E aí a gente tem aquelas características do vocabulário jurídico, né? Que é uma linguagem mais rebuscada, né? E que a gente tem que tentar preservar e tentar melhorar o texto para que todos entendam, porque o direito é feito para todos. Mas se a gente dificultar demais o vocabulário, a gente vai dificultar o acesso, né? E aí a gente vem falando também, né, que a língua falada, ela é um meio de comunicação inerente ao ser humano, né? E que existem algumas situações que a linguagem verbal, ela produz efeitos no meio jurídico, embora a linguagem escrita, ela seja preferida. Atenção, gente, atenção nisso que eu estou falando. Por que a linguagem escrita dentro do direito, ela tem mais valor? Por que um documento, né, registrado e feito por escrita, ele tem mais valor no meio jurídico? Por causa da prova, porque se torna uma prova inequívoca, né? Agora, quando você fala, até você provar, até você apresentar testemunhas, é muito mais trabalhoso, né?
Então, por isso, a linguagem escrita, ela é preferida dentro do direito, tá? Então, olha lá, a linguagem verbal, ela vai produzir quais efeitos, né? A gente pode citar alguns exemplos. Quando o empregador, né, ele ofende o seu superior hierárquico, ele vai poder ser responsabilizado em 3 esferas do direito, em 3 áreas do direito. Olha só, ele pode ser responsabilizado no âmbito trabalhista, ganhando uma justa causa, por exemplo. Ele pode ser, como é que fala? Atacado também, né? No direito civil, né? Na área civil, por danos morais. E também no âmbito penal, porque quando ele está proferindo, né, essas ofensas verbais, ele está cometendo um crime de injúria, tá? A linguagem verbal, gente, ela também vai produzir efeitos quando for prova. Então, por exemplo, o depoimento de testemunha, o depoimento pessoal, que é o depoimento das partes do processo, né, de autor e réu, perícias em áudio, gravações em áudio, perícias, né, que vão ser realizadas para testar ou não a veracidade, né, daquela prova. Tudo isso é o que realmente a língua, né, a linguagem falada, como ela atua no direito. E aí, gente, contratos, em geral, eles podem ser celebrados verbalmente, mas como eu disse para vocês, não vai ter a mesma segurança jurídica, né? Por exemplo, quando nós pegamos um ônibus, a gente está celebrando um contrato verbalmente, né? Não tem nada escrito ali que vão transportar a gente, que vão mediante pagamento de tanto, não tem. É realmente uma troca ali. Entrega o dinheiro e vai, né? E aí, olha lá, ó, segurança jurídica, o que eu falei para vocês. A linguagem escrita ela é valorizada no direito em razão da segurança jurídica, né? E aí, gente, nós temos, deixa eu ver aqui, indica um duplo canal de estudo, linguagem do direito. Linguístico, jurídico. Linguagem jurídica. Vai cair, gente, uma questão falando sobre polissemia, tá? Que dentro do vocabulário jurídico tem essa diferença. O que seria uma polissemia externa, né? Significa o quê? Que existe, né, significado dentro e fora do direito para um determinado termo, né? Então, a gente pode pegar aqui, olha, por exemplo, a palavra sentença. A palavra sentença na língua portuguesa, né, no sentido comum, ela significa o quê? Uma frase, uma oração. E sentença dentro da linguagem jurídica, ela é uma decisão judicial. Então, polissemia externa, 2 significados dentro e fora do direito. E a gente tem a polissemia interna. O que é a polissemia interna? É quando existem mais de um significado para uma mesma palavra dentro do direito, né? Então, olha só, a gente tem prescrição, de exemplo aqui, ó. A prescrição, ela pode significar o quê? Uma orientação ou perda de um direito, né, no percurso do processo. Então, tem esses 2 significados. Orientação, né, de realmente orientar, nortear e tal, que é o que, por exemplo, uma jurisprudência faz. Uma jurisprudência, ela é uma orientação. Então, normalmente a gente escreve conforme orientação jurisprudencial tal. Então, essa palavra orientação dentro do direito, né? Ela tem a prescrição, na verdade, dentro do direito, ela tem esse significado de orientação e ela tem esse significado de perda do direito pelo decurso de tempo. Lembra que eu falei com vocês que existe a prescrição lá no direito do trabalho, prescrição bienal e quinquenal? Então, que como você, na bienal, se você não ajuizar a ação trabalhista depois de dentro do prazo de 2 anos depois que você saiu do emprego,
que você não pode mais ajuizar. Você pode até ajuizar, mas você vai perder de cara. Por quê? Por causa da prescrição. Então, olha só, esse termo prescrição, ele tem dois significados dentro do próprio direito, né? Um dos significados, orientação, e o outro significado, perda de direito, né, pelo decurso de tempo. Ok. Aí, gente, nós temos o discurso jurídico. São textos produzidos pelo direito, deixa eu ver aqui, características da linguagem jurídica. Linguagem de grupo, linguagem técnica tradicional, linguagem arcaica, níveis de linguagem, olha aqui. Linguagem legislativa e judiciária, né? A linguagem legislativa, gente, é a lei seca, né? Aquela lei que não é comentada, né? Que não tem aqueles comentáriozinhos explicando o determinado tópico da lei, não vem essas decisões, nada ali embaixo, né? E as normas, elas têm realmente como finalidade a criação do direito, né? A linguagem legislativa. Já a linguagem judiciária é a linguagem dos processos judiciais, né? E aí ela tem como finalidade aplicar o direito, tá? Temos a linguagem contratual, que é a que está presente nos contratos. O próprio nome, gente, vai dando para vocês o que é, né? A linguagem doutrinária, presente nas doutrinas, olha lá, quando doutrinadores, juristas, especialistas, eles tratam de um determinado assunto. E a linguagem cartorária, que é aquela própria de cartórios, né? São termos próprios de cartório. Por exemplo, autenticar, reconhecer firma, são palavras, né? Termos que são normalmente utilizados em cartório. Deixa eu ver aqui mais. Aí aqui a gente tem aquele mini dicionário que eu falei para vocês para dar uma olhada, né? Que é sobre as palavras mais usadas dentro do direito. Deixa eu ver. E aqui, ó, gente, pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, a gente tem que ficar ligado, porque também vai ser uma questão cobrada em prova, tá? O pronome de tratamento, gente, Vossa Excelência, ele é usado nas 3 esferas de poder, tá? Da República. Então, ela vai ser usada para todas as autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário de todos os níveis, tá? Do nível municipal, estadual e da União, tá? Então, você vai usar para todas as pessoas, essas autoridades, Vossa Excelência. Então, se você for chegar no prefeito, então você vai pegar e vai chegar nele, Vossa Excelência. Nos juízes, Vossa Excelência. Tribunais superiores, Vossa Excelência, tá? E aí, a gente tem outros pronomes de tratamento. Vossa Senhoria são pessoas que exercem cargos importantes, tá? E aí, no caso, vão ser cargos importantes, mas vão ser cargos importantes não necessariamente de autoridades, tá? Mas cargos importantes. Vossa Eminência, ela é atribuída aos cardeais. Vossa Alteza, a príncipes, princesas e duques. Vossa Majestade, reis e rainhas. Olha só. Questão de prova, mamão com açúcar, tá? Já tô dando um aqui. Presta bastante atenção nesses pronomes de tratamento, a quem eles são aplicados, tá? Então, olha lá, se nós temos lá Vossa Eminência cardeais, Vossa Altezas, príncipes, princesas e duques, Vossa Majestade, reis e rainhas, Vossa Meretíssima, juízes, Vossa Magnificência, reitores e Vossa Santidade, o Papa, tá? Aí a gente vem também com várias siglas aqui, que é outro dicionáriozinho, siglas que vocês vão usar no direito. Isso eu não quis cobrar, porque é um absurdo cobrar isso de vocês, sabe? Acho desumano vocês terem que decorar tudo isso. E é algo que com o tempo mesmo vocês vão pegando. E aí a gente tem a estrutura legal do texto, numeração e estruturação dos artigos de lei, né?
Aí a gente tem como que a lei é feita, que ela é criada, né, que o enunciado tem que ser com letra maiúscula. Todos os rififis que vêm, né, dentro da Lei Complementar 95. Oi, gente. Não estou ouvindo, está muito baixo. Pablo, quer perguntar? Não? Acho que é Elias, não, professora? É? Quem quer perguntar aí? Acho que ninguém. Então, vamos lá. Gente, tiver dúvida, interrompa, viu? A hora é agora. E aí, gente, a gente tem ementa, tem enunciado do objeto e indicação do âmbito de atuação, parte normativa. Eu falei com vocês aqui, olha, que quando a gente tem artigo, né, que o artigo é representado por arte e ponto, e que aí do 1 ao 9, né, é em número ordinal, e do 10 em diante é cardinal. Falei com vocês que caput é conhecido como cabeça do artigo, né, e que a partir dali da cabeça do artigo, né, que é determinado pelo arte ponto, vão haver desdobramentos, né, porque o artigo ele é lato sensu e as outras subdivisões são estrito sensu e vão ficando cada vez mais estrito sensu, né? E aí, o que acontece? Em resumo, o que acontece com o artigo? O artigo, ele é dividido, né? Ele pode ser dividido. A primeira divisão do artigo são o quê? Parágrafos, que no caso de vários parágrafos são determinados por esse símbolo, e da mesma forma do artigo até o 9, ele vai ser em número ordinal, do 10 em diante, em número cardinal, com um símbolozinho na frente, de parágrafo. Se vai ser só um parágrafo dentro lá do artigo, você não vai usar esse símbolozinho, você vai escrever como parágrafo único, né? Depois, se você quiser dividir, né, o parágrafo, você vai fazer a divisão, a subdivisão com o inciso. E o inciso ele é representado por algarismos romanos. Então, cada inciso vai vir com um numeral romano na frente. Inciso 1, 2, 3, mas em número romano. Se você quiser subdividir o inciso, ele vai ser subdividido em quê? Em alínea. E aí, gente, as alíneas são representadas por letra minúscula e um parêntese. Então, vai ser a linha A, B, C, tal. Então, vai ser assim, a estrutura, basicamente, né? E se você quiser dividir a linha, você vai dividir em item, e o item vai ser assim, ó, normal, em numeração cardinal normal, só que com um pontinho depois, 1 ponto, 2 ponto e tal. Então, como que funciona? Se você tem lá um artigo, você vai falar artigo tal, parágrafo tal, ou parágrafo único, inciso tal, a linha tal, item tal. Essa é a sequência, tá? Quando você vai procurar uma lei ou vai indicar uma lei. Então, se você quer, por exemplo, fazer remissão a um artigo, vou colocar aqui mesmo, tá? Como exemplo, para vocês entenderem. Eu vou fazer uma remissão a um artigo. Então, eu vou colocar artigo 120 do Código Civil, né? Sendo do Código Civil, eu vou colocar artigo 20, parágrafo. Aí eu vou colocar o símbolozinho do parágrafo, ó. Vamos lá. Parágrafo 1º. Aqui, ó. Parágrafo 1º. Aí eu vou colocar um inciso. Inciso, vamos supor que eu quero o inciso 2, né? Inciso 2. É assim, remissão, tá? A linha A. Aí eu vou colocar a linha aqui, ó. A. Item 1. É assim que se faz a remissão a um artigo. Porque o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Vai ser abrir o artigo 120. Eu vou pegar a lei, vou abrir a lei lá no artigo 120. Achei o artigo 120?
Dentro do artigo 120, eu vou procurar o quem? O parágrafo 1º. Dentro do parágrafo 1º, eu vou procurar o inciso 2º, né? O inciso 2. E dentro do inciso, eu vou procurar a linha A, e dentro da linha A, eu vou procurar o item 1. É assim que a gente faz a remissão de artigo. É assim que vocês vão fazer a indicação de artigo no exame da ordem, em todas as provas que vocês forem fazer que tiver legislação. É assim que funciona, assim que se faz remissão a um artigo. Aí, aqui no final, você vai colocar vírgula e vai colocar do Código Civil. Por exemplo. Ou você vai colocar, né, por exemplo, da Constituição Federal de 88, que aí também tudo depende da legislação que você consultou. Aí você vai indicar a legislação que você consultou. Por exemplo, da CLT. É exemplo, tá, gente? Eu nem sei se artigo 120 tem essa subdivisão toda, não, tá? Da CLT. Então, é assim que vocês vão fazer remissão a um artigo, ok? E aí, gente, quando a legislação ela é muito grande, né? Ela pode ser dividida também. A lei em si, ela pode ser subdividida. Então, ela vai ser dividida ela pode ser dividida em subseções, que é conjunto de artigos, seções, que é conjunto de subseções. Então, vai ser assim, uma divisão decorrente da outra. Capítulos que dividem as seções, títulos que dividem os capítulos, livros que dividem os títulos, tá vendo? Parte e por último, parte, tá? Deixa eu ver se tem alguém. Tem alguém chegando. E aí, deixa eu ver aqui. Aí a gente tem aqui como que funciona, como que é feita, né? Esses agrupamentos da lei. A gente tem disposições preliminares, sinais e transitórias. Isso eu não vou cobrar de vocês. Deixa eu ver aqui mais. Não. Ah! Aqui, galera, ó. Essa aqui também é uma questão. Tem 2 questões de prova nesse slide, viu? Então, já pode marcar ele aí. O que é o ADCT? Tem 2 questões de prova nesse slide. Então, vocês já podem marcar ele aí. O que é um ADCT? Né? O ADCT, ele é ato das disposições constitucionais transitórias. Né? Então, elas vão ser artigos que eles vão tratar situações de transição entre um antigo regime e um novo regime de uma lei. Ou seja, entre uma lei antiga e uma lei nova, tá? E aí, ela é enumerada, né, artigo 1º, sucessivamente, até o fim, tá? E aí, a gente tem a chamada cláusula de vigência, tá? O que é uma cláusula de vigência? É que dentro da lei, você vai colocar um período em que um período após a publicação da lei, em que ela vai entrar em vigor, tá? Então, dentro da lei, pode haver essa cláusula de vigência. Essa cláusula de vigência, ela é chamada de quê? De vacatio legis, tá? O que é o vacatio legis? O vacatio legis, ele vai determinar o quê? Ele vai determinar um período de vacância, os dias em que essa lei publicada vai entrar em vigor. Quando não existe a cláusula de vigência lá, com os dias especificados, por exemplo, 30 dias para a lei valer, 90 dias para a lei valer, vai ser, gente, a vigência vai ser de 45 dias, beleza? Após a publicação. Então, o vacatio legis, ele é o quê? Ele é o prazo entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Para que serve o vacatio legis? O vacatio legis, ele serve para que as pessoas tomem ciência da lei antes que ela entre em vigor, tá? Porque ninguém pode alegar o desconhecimento de uma norma jurídica. Ninguém. Então,
esse período chamado vacatio legis serve para isso, para que as pessoas leiam a lei e tomem ciência da lei antes de sua aplicação. E aí, a gente tem a cláusula de revogação, né? Quando aquela lei ela vai deixar de ter validade, tá? Existe isso também. Organização e estruturação de acórdãos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, marcada de vermelhinho, tá? É uma questão que está na prova. Qual a diferença entre sentença e acórdão, tá? Acórdão é o quê? A sentença é o quê, gente? A sentença ela é proferida pelo juiz. Falei isso para vocês 1 milhão de vezes. Pelo juiz o quê? Juiz singular. É um juiz sozinho que ele vai dar essa decisão, que é o quê? Uma decisão monocrática, ou seja, feita por uma única pessoa. O acórdão não. O acórdão ela é feita por quem? Ele é uma decisão feita por colegiado, por vários juízes que lá em cima são chamados de desembargadores, tá? Então, a diferença é essa, o que é uma sentença e o que é um acordo. Ambas são decisões, só que uma é proferida pelo juiz singular e outra é proferida por um colegiado, por vários desembargadores, tá? Aqui, ó, vai ter também uma questão sobre publicações, tá? Vai ter intervalo? Não, vamos direto. Como vai ser uma aula de revisão e o pessoal da outra turma não vai ter essa aula de revisão, essa aula que eu tô gravando para vocês, eles vão assistir, tá? Porque eu também já terminei o conteúdo todo com eles. Ontem eu fiz com eles o debate, tá? Na aula da Dani. E amanhã vai ser com vocês, tá? O debate. Então, eu peguei vocês para fazer hoje a aula de revisão e eu vou disponibilizar para eles, já que quinta-feira nós não temos aula, né? Então, eles vão assistir um vídeo. Foi o meu combinado com eles. E aí, gente, para não ficar realmente uma aula chata, uma aula maçante. Por quê? Porque a ideia era que nós fizéssemos ou uma revisão, do mesmo jeito daquelas aulas, sabe? Quando a gente começou a fazer aula online, que a gente fazia a gravação falada só com os slides, eu não quis fazer assim, porque eu sei que vocês preferiram esse formato que vocês estão me vendo e que vocês podem perguntar. Então, eu preferi que fosse feito dessa forma. Inclusive, se alguém tiver dúvida e quiser me perguntar, antes da prova, estou à disposição pelo WhatsApp. Vocês sabem disso. Então, vai ter, gente, uma questão sobre as publicações por edital e as publicações feitas no Diário Oficial, tá? Diário Oficial e edital. Então, gente, no Diário Oficial, nós temos diários oficiais de todos os âmbitos, né? Dos 3 âmbitos, do âmbito municipal, estadual e federal, tá? Através do Diário Oficial é que a gente toma, que a gente realmente fica sabendo, né? Do que estão fazendo nos âmbitos da administração pública, tá? E, inclusive, existe essa publicação, é feita também, tanto em relação ao judiciário, como também em relação aos outros poderes. Então, para a gente saber o que está acontecendo efetivamente, diariamente, basta a gente consultar os 3 diários, tá? Os 3 diários oficiais, que é o Diário Oficial da União, o Diário Oficial dos Estados e o Diário Oficial do município, tá? E aí, a gente tem as publicações por editais, tá? As publicações por editais é o seguinte, hoje em dia já está se falando, né, em
publicação via internet, né? E é algo mais eficaz, mais rápido. Mas antigamente, como que era feito? E ainda hoje tá? Os editais, eles eram fixados em locais de sede do juízo. Quando a gente fala, por exemplo, da justiça especificamente, poderia acontecer, por exemplo, numa prefeitura, deixar lá o edital fixado lá na parede, em determinado local, aí as pessoas podem ir lá consultar, mas tratando especificamente da justiça, normalmente os editais eles ficam fixados na porta da vara, tá? De cada vara. E aí, dois tipos de editais que normalmente ficam presentes em vara são esses aqui, olha, os editais de arrematação e de citação. Por quê? Porque a arrematação é normalmente quando acontece penhora de um bem, e esse bem é levado a leilão. Normalmente eles colocam também lá no edital quando que vai acontecer aquele leilão, aonde, os bens que foram penhorados. E aí, lá no edital de arrematação, eles vão informar, vai falar que tal bem foi arrematado por fulano de tal e tal, no dia tal, na data tal, no horário tal. E o de citação, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei para vocês qual era a diferença entre intimação e citação, tá? Fiquem bem atentos a isso, tá? Qual que é a diferença? Intimação... primeiro vamos à citação. Citação é quando você chama a outra parte para poder responder ao processo. É quando você convoca o réu para poder fazer parte do processo, para responder a inicial. Isso é uma citação. E a arrematação, viajei. E a intimação é quando o réu já sabe que existe um processo, que ele já se manifestou, apresentou defesa, e a partir dali, as duas partes vão ser intimadas, sempre que houver alguma coisa diferente no processo. O juiz pediu para a parte apresentar um documento tal. O juiz intimou a parte para poder intimou as partes para manifestarem sobre os cálculos apresentados de ambos, no prazo legal. Tudo isso, gente, é intimação. Então, o que é a citação? Citação é o chamamento do réu para se defender no processo. E o que é uma intimação? Intimação é o chamamento para fazer, né, atos futuros no processo, tá? Para tomar ciência de atos que estão sendo realizados dentro do processo, ok? Então, gente, olha aqui. Essa partezinha vermelha aqui, olha, é importante. Olha lá, o edital, ele visa deixar ciente ou convocar alguém acerca de um ato processual, diferentemente do que ocorre com as publicações no Diário Oficial, que no Diário Oficial visa o quê? Visa dar publicidade acerca da ocorrência de um ato no legislativo ou no administrativo, né? Então, gente, em resumo, né? O Diário Oficial, normalmente, ele traz atos, né, do Legislativo e do Executivo, tá? E o edital já é mais referente às questões judiciais, ok? Então, gente, essa aí é a nossa revisão, ok? Tem alguma dúvida? Muita coisa, a gente tem que ler tudo, né, professor? Tem muita coisa, a gente tem que ler muita coisa. É muita coisa, né? Mas aí é o seguinte, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pegar esses pontos específicos que eu falei com vocês que vai cair na prova e vão focar neles, vão focar o estudo deles. Por quê? Porque são pontos mais importantes, mais relevantes da nossa matéria e que vão ser mais aplicados na vivência de vocês, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Durante o estudo de vocês, se vocês tiverem dificuldade, ficar confusos com alguma coisa, pode me mandar áudio, tá? Que eu vou respondendo vocês à medida do possível.
Amanhã eu ainda vou terminar de fazer o fechamento. Hoje eu ainda vou lançar algumas notas. E amanhã eu vou terminar de fazer o fechamento, tá? Das notas de trabalho. Porque amanhã é o nosso prazo final para lançar essas notas. E eles vão pegar as notas no período da manhã. E aí o sistema da faculdade roda pela manhã. Então, eu nem sabia disso, fiquei sabendo hoje. E aí, gente, eu vou fazer esse lançamento das notas e eu vou estar meio enrolada, mais ou menos enrolada. Então, talvez eu não tenha como... E eu vou estar também finalizando a prova de vocês. Vou corrigir os trabalhos que me entregaram hoje e aí vou terminar de organizar a prova e lançar as notas. Sem contar as atividades de doutora, né? De advogada. E aí, eu vou mandar para vocês Aí vocês podem me mandar pelo WhatsApp áudios, que eu vou respondendo vocês na medida do possível, beleza? Como na semana que vem, vocês vão ter aí, aliás, nessa semana vocês vão ter um feriadinho aí, vai ter mais tempo para poder se organizar, né? Então, no feriado, no final de semana. Feriado. Vai ter feriado essa semana. Quando? Quinta-feira. Vocês não receberam o informativo, não? Corpus Christi, rapaz. Você não uai. brasileiro, não, Quinta-feira não vai ter aula, não. É por isso que eu tô falando para vocês que a turma B não vai ter aula de revisão. Porque a aula de revisão deles ia ser na quinta. Eu terminei o conteúdo todo deles do mesmo jeito que terminei com vocês. Então, ficou realmente só a aula para a gente poder debater o trabalho e para revisar. E a princípio eu ia fazer o debate, né, e a revisão na mesma aula. Só que como eu resolvi fazer o trabalho junto com a Dani, aí a gente está fazendo na aula dela, tá? E aí vai ter feriado, né, na quinta, na sexta-feira vocês não têm aula, né? E aí vai ter o final de semana, na segunda-feira que vão começar as provas, né? Eu acredito que vocês vão ter minha prova no dia 16 mesmo, que é o dia da aula de vocês. Então, nós temos de hoje, né, até segunda de dia, para vocês me perguntar. Beleza? Professora? Oi. Deixa eu perguntar. Sobre a contestação, vai para o juiz, que eu já sei porque foi na petição inicial, certo? Certinho. Certinho. E quando vai na apelação, aqui diz assim, é direcionado para o mesmo juiz que a sentença. Qual sentença? Vão ter duas petições, lembra? A apelação tem duas petições. Uma que vai para o juiz que deu a sentença, que você vai debater, e a outra que vai para o tribunal. Ah, tá. São tem duas. A e B. A B vai para o tribunal, né? Isso, Tribunal de Justiça. Isso. Entendi. Tá? Inclusive, teve até algumas pessoas, eu não sei se foi dessa turma, que me enviaram, duas pessoas que me enviaram só a petição de encaminhamento da apelação, não me enviaram as razões do recurso, que é a B. Aí eu até avisei, falei que mandei por e-mail para um e-mail dessas pessoas dizendo que estava incompleto, tá? Não, meu ficou certinho, eu só estava na dúvida agora. Quem já está com a nota lançada, gente, tá ok. Eu dividi lá os trabalhos direitinho, tá? Dividi tanto do debate quanto da contestação e da apelação, tá? O que valeu realmente para mim foi mais mesmo, foi a parte escrita que vocês fizeram, tá? E o que e quem comentou, né? Quem falar durante o debate vai ganhar uns pontinhos extras, tá? E eu anotei ontem na outra turma todo mundo que falou, justamente por isso. Se precisar de ponto extra, ok. E deixa eu ver o que mais. Tinha mais um recado.
É tanta coisa. E hoje meu dia foi corridaço. Deixa eu ver. Professora, Hum, as questões da prova vão ser abertas ou fechadas? vão ter questões abertas e fechadas. Vai ser que nem o esquema da primeira. Beleza? Beleza. Eles falam que tem que ser no mínimo 2 questões abertas. Então, porque a faculdade ela coloca algumas diretrizes para a gente, né? Com relação à formatação da prova. Então, vão ser questões. Se eles tivessem dado, né, gente, a opção de fazer prova oral, a gente fazia prova oral aqui, todo mundo junto. Mas não pôde. Aí, eles fizeram esse formato. Então, se eu for colocar mais de uma questão aberta, mais de 2 questões abertas na prova, vão ser respostas curtas e simples, tá? Não vai ser textão, nada complicado, não, tá bom? Vai ser exatamente sobre esses tópicos que eu frisei para vocês. Bom? E o horário vai ser horário de aula mesmo? Acredito que sim. Acredito que vai ser que nem da primeira vez. Eles não falaram nenhuma mudança, nenhuma diferença, não. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá bom. O que realmente tinha de recado era isso. Se depois eu lembrar de mais alguma coisa, mais algum recado, eu mando lá no grupo. E aí, gente, mais alguém quer perguntar? Vamos perguntando. Ô, professora, Ah, eu coloquei uma coisa aqui da última aula e agora nem eu sei porque eu coloquei. Vamos ver se Jéssica. a senhora pode me ajudar aqui. Na parte da arrematação e citação, eu coloquei aqui que é quando o réu é chamado e não é achado. Aí o juiz o cita no edital e depois eu não entendi porque que eu coloquei isso aqui. Sim, mas é verdade. É verdade. No edital isso acontece. Existe a citação por edital. Tá? O edital é algo realmente feito em juízo. É feito pela justiça o edital. A citação por edital tá certo. São um dos exemplos, né? De uso do edital. Tá certo, é isso mesmo. Aí então eu coloquei aqui que existe um bem arrematado em leilão, é um outro exemplo da arrematação, no caso. A arrematação é outro exemplo. A citação por edital é um exemplo, né? E a arrematação é outro exemplo que o edital é utilizado nos processos judiciais. Beleza? Mais alguém, gente? Olha a cara da professora no final do semestre, olha. Sem make, sem filtro. Pois é, gente. Então, é isso daí. E a gente vai se falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me falem. O que eu ia falar. Como eu tenho que lançar as notas, né? Até amanhã cedo, amanhã eu vou madrugar para poder terminar de lançar as notas. Me enviem, por favor, quem ficou devendo alguma coisa hoje. Prazo máximo hoje, porque depois que o sistema fechar, eu não consigo mais incluir nada. Beleza? E a coordenadora falou que ela não vai abrir exceção. Enviar a apelação, contestação e a resenha do nosso debate. Beleza? Aí vocês podem enviar hoje ou amanhã pela manhã. Certo? Eu vou enviar amanhã, porque eu estou em atraso com quase todo. Quem falou, Carlos? Quem foi que disse? Me fala aí.
Oi, Ana. Foi Carlos que falou. Ele está atrasado em várias matérias. Beleza, então. Olha, gente, que legal. Hoje eu estou começando a reconhecer a voz e associar o nome. Aí, às vezes eu converso com os outros professores. Eu não sei, não. Se eu ver, eu sei. Mas vocês eu já estou começando a associar. Então, é isso daí. Espero, sinceramente, que vocês tirem ótimas notas, como tem tirado até agora. E espero muito, muito, muito encontrar vocês no semestre que vem, né? Apesar de que a gente vai ter mais uma aula amanhã com a Dani, né? Mas espero muito mesmo. E acho que vamos nos encontrar sim. Beleza? Última coisa. Depois da semana de prova, na outra semana vai ter o quê? Depois da semana de prova, eu acho que não vai ter o recesso de vocês já. Porque o recesso de vocês é em junho. Vocês vão entrar de férias. Que isso? Uai, aí tem as férias de vocês, de meio de ano. No caso dos professores, a gente fica uma semana só. Vocês, eu acho que são 20 dias. E depois vai retornar. E vocês já vêm para o segundo período. Olha aí como é que passou o ano. Então tá, professora, obrigada. E vocês viram coisa pra caramba, viu? Só da minha matéria, então, cara, vocês já viram inicial, contestação e apelação. Muita coisa. Eu fui aprender inicial, contestação e apelação, acho que foi lá pro quarto, quinto período, que a gente começou a ver peças. Beleza, turma? Mais alguém? Judiou da gente, professora. Oi? Judiou da gente, hein, nesse semestre. O quê? O quê para vocês? Falou muito baixinho, Ana Cláudia. Judiou da gente nesse semestre. Esse semestre foi tenso, né? Mas a gente conseguiu vencer. E agora vamos para o próximo, com tudo. Professor, né? Acabou que a gente não conseguiu fazer aquela aula para corrigir os erros de gramática, né, da primeira atividade. Na primeira, os erros de gramática, naquele dia eu pontuei para vocês mais ou menos, né, o que tinha que melhorar, mas realmente, gente, não vai dar para absorver tudo, mesmo, ainda que fosse uma aula presencial, porque a gente está cumprindo o cronograma certinho das aulas presenciais. É como se a gente estivesse realmente em sala. Mas não dá, porque são muitos pontos dentro da gramática, dentro da língua portuguesa, que tem que ser trabalhados com o tempo. Por isso que eu falei com vocês, para cuidar mesmo de... Tô conversando com vocês aqui, olhando o gato, fazendo besteira ali. Vocês têm que realmente ir pegando a forma com texto, construindo textos, lendo, é que vocês vão realmente polir, né? Se polir dentro do português, dentro da língua portuguesa. Não tem outra saída. É que vão aprender, reaprender, na verdade, concordância, aprender a falar melhor, a conjugar melhor, a usar o plural sempre que necessário, tá? Então, é realmente com muita leitura e escrita. Então, assim, às vezes a gente usa muito modelo, né, de peça, e isso faz com que a gente não desenvolva muito. Por isso que é importante, sempre, uma hora que vocês estiverem folgadinhos assim, pega lá na internet um modelo de petição, vai escrever, não precisa escrever a petição toda, não. Escreve só o endereçamento, aquela parte estrutural, para vocês lembrarem, memorizarem. Sempre.
vai ler, faça uma leitura, não precisa ser uma leitura chata, faça uma leitura agradável de algum assunto que interessa muito vocês. Por exemplo, eu adoro ler e pesquisar sobre a história do cangaço. Adoro. Então, leio muitos textos sobre isso, conheço a história de vários cangaceiros. Aqui em casa, para vocês terem ideia, meus 3 gatos têm nome de cangaceiro. Lampião, Maria Bonita e Curisco. Então, e vai vir mais uma que chama Dadá. Então, eu gosto muito desse assunto. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês leiam sobre assuntos que vocês gostem. Porque aí vocês vão ter interesse na leitura e já vão melhorar o português de vocês. Vocês vão ver como é que muda com a leitura. Muda tanto a escrita quanto a fala. Tá? E não tem problema, não. Acredito realmente que eu vou dar aula para vocês nos períodos adiante e a gente trabalha. Se vocês quiserem que a gente trabalhe isso, a gente tira um tempinho para trabalhar. A gente já combina desde o primeiro dia de aula e eu já separo um tempinho da aula para a gente trabalhar isso. Tá bom? E aí, gente? Carlos? Quem mais? Quem vai? O Urbano tá entrando aí. Ô, Urbano, você entrou agora, nós estamos falando aqui, se tem alguma dúvida, se quer falar alguma coisa. Na ligação que eu aqui já estava desde o início. Né? Hoje é praticamente nossa última aula, né? A gente vai ter o debate amanhã, na aula da Dani. E aí eu vou entrar no segundo horário para fazer o debate com vocês. Mas sobre a nossa matéria mesmo, a aula só nossa é hoje. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer algum apontamento, tirar alguma dúvida sobre o conteúdo da revisão, é agora. É hora de dar tchau, é? Vou dar tchau, gente. Tchau, professora. Oh, Deus. Então, até a prova. Então, bom descanso para vocês e até amanhã. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. E desculpem o atraso, viu? Valeu, professora. Até amanhã. Até.